Há 100 anos, um terremoto em plena madrugada estremeceu a cidade de São Paulo, levando milhares de pessoas às ruas. Com magnitude 5,1, suas ondas agitaram cidades paulistas, mineiras e fluminenses. Populações se alarmaram, construções sofreram danos variados e o acontecimento ganhou manchete em jornais. Imagine, o sismo gerou até fake news e, possivelmente, ocasionou uma vítima fatal. E tenho mais a contar. Em 1922, a cidade de São Paulo já era grande, com seus quase 65 mil prédios e cerca de 650 mil habitantes. 1922 marcou o primeiro centenário da independência do Brasil e se programavam festejos pelo país, como a Semana de Arte Moderna, de 11 a 18 de fevereiro, no belíssimo Teatro Municipal de São Paulo. Esses e outros intelectuais, insatisfeitos com o conservadorismo da época, chocaram o público com certas atitudes, fazendo trepidar a sociedade paulistana. Mas, 2 semanas antes, foram os próprios paulistanos que sentiram o chão tremer abaixo de seus pés. E os principais jornais abriram manchetes do acontecimento. O próprio governador acreditou ter ocorrido uma convulsão, uma revolta com o uso de dinamite. Após negativa da polícia, ele procurou informações no Observatório Meteorológico. Lá estava o seu diretor, o Dr. Belfort de Matos. Ele contava com barógrafos, talvez parecidos a este, mas barógrafo não registra terremoto. Surpreso, o Dr. Belfort notou um pulso anômalo exatamente às 3 horas 50 minutos e 40 segundos. Porém, aquilo resultou da súbita movimentação do aparelho sacudido pelo terremoto. O que falou o Dr. Belfort? Considerou o início do sinal anômalo como o horário da ocorrência do sismo. Informou a duração 4 segundos e a amplitude 8 centímetros do sinal registrado. Baseado apenas naquela amplitude, ele interpretou que o solo da cidade de São Paulo subiu e desceu 8 centímetros. Porém, isso não foi correto. O tremor foi sentido em toda a capital e as pessoas ficaram assustadas. Numerosas famílias abandonaram os lares e foram para as ruas. A Praça da República foi invadida por senhoras e senhoritas em trajes menores. Na Rua Ana Sintra ruiu parte do telhado de um prédio, causando enorme susto. Na Avenida Paulista, Vila Mariana e Santana, o terremoto foi mais sensível e racharam-se várias paredes de residências particulares. Parece que o tremor foi mais sentido em Espírito Santo do Pinhal, cerca de 150 quilômetros da capital paulista. Aspectos da cidade que em 1920 tinha pouco mais de 30 mil habitantes. O que disseram os jornais? Cidade fortemente abalada por um movimento estranho, acompanhado de violentos rugidos subterrâneos. População veio para as ruas, procurando fugir para terrenos não edificados. Ninguém mais se recolheu às suas casas, com receio de que o fenômeno se repetisse. Inspecionando a cidade, verificou-se casas com paredes internas e externas rachadas, alicerces mexidos e telhados danificados. Surgiram mais gretas na parede da igreja e sua torre ameaçou cair. Nas casas, móveis tombaram e louças quebraram. Caíram prateleiras de lojas, causando prejuízo aos comerciantes. Com medo do terremoto, parece que muita gente deixou a cidade, em trens e automóveis, buscando segurança nas cidades vizinhas. E então, será que alguém estudou esse terremoto? Vamos ver. O Observatório Meteorológico não registrou, mas indicou o horário do sismo. Por sua vez, esse sismógrafo no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, registrou o abalo. Alex Lemos, encarregado da sismologia, fez a leitura no sismograma e estimou a distância até o epicentro em 400 quilômetros. Uma semana após o tremor, o Dr. Horace Williams, do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, escreveu um artigo,
apresentando aspectos da geologia regional, e informou que um sismógrafo na cidade mineira de Bom Sucesso registrou o tremor. Estranhamente, os dados de Bom Sucesso e do Observatório Nacional não foram analisados em conjunto, o que determinaria o epicentro aproximadamente. Quase 6 décadas depois, a UNB estudou o tremor e estimou sua magnitude através da área de percepção. Isso foi feito pelos professores Jorge Mendiguri e Alberto Veloso, atendendo o convênio de prestação de serviço. O valor da magnitude estimada foi 4,8, com erro de mais ou menos 0,3, coincidindo então com a magnitude consagrada de 5,1. De fato, quem realizou uma investigação profunda sobre o abalo de terra foi o IAG-USP. O trabalho liderado pelo professor Marcelo Assunção, entrevistando pessoas, procurando dados complementares em jornais, bibliotecas e arquivos diversos, foi publicado nesse evento científico menos de um mês após a UNB apresentar o seu relatório para a empresa contratante. Esta figura mostra a área de percepção do tremor para diferentes intensidades sísmicas, cujo grau aumenta em direção ao epicentro. A intensidade máxima, círculo central vermelho, foi 6, na escala Mercalli modificada, significando o aparecimento de trincas e rachaduras em construções, queda de reboco, de louça e vidrarias, tombamento de móveis e deslocamento de mobília, além de muito susto nas pessoas. A magnitude foi estimada de 2 maneiras, pela área de percepção do abalo e por dados instrumentais. O número final correspondeu à média dos valores encontrados, ou seja, magnitude 5,1 mais ou menos 0,3. Posteriormente, os parâmetros finais do sismo de 1922, área de percepção, magnitude, epicentro e intensidade, integraram o livro Sismicidade do Brasil, do qual já falei em outros vídeos. Este mapa da sismicidade do sul e sudeste do Brasil realça o tremor de 1922 e diz que ele foi o maior evento na área continental desta porção do território nacional. E o que temos de curiosidades? Sem dúvida, o tremor gerou comentários dos mais diversos, inclusive em uma coluna social. Essa dizia: ontem de manhã é que soube que tudo aquilo foi, imaginem, nada menos, nada mais que um terremoto. Um terremoto em São Paulo. Aí está uma coisa sensacional. Tínhamos tudo: autos, bondes, aeroplanos, adultérios com tiros e outras coisas interessantes e europeias. Faltava-nos, naturalmente, um terremoto. Essa notícia considerei uma fake news, uma centenária fake news. Hoje de manhã, muitos estabelecimentos industriais da capital foram avisados telefonicamente, em nome do Observatório Meteorológico do Estado, de que o fenômeno se repetiria, devendo, por isso, parar o funcionamento das máquinas. Por esse motivo, várias fábricas não funcionaram desde as 10 horas. A informação partiu, sem dúvida alguma, de algum gaiato. Posteriormente, o observatório emitiu uma declaração dizendo que não partiu deles o boato, dando como provável um forte terremoto para hoje ou amanhã. Teria o terremoto provocado uma vítima fatal? Jornais dão nome, idade e endereço do morto, que, segundo palavras do delegado e do legista, faleceu de susto causado pelo sismo. Tal causa-mortes durante terremotos já foi relatada em diferentes locais do mundo. Possivelmente há mais casos no Brasil. E assim chegamos ao final da história de um tremor centenário, repleto de acontecimentos e que tem uma marca significativa no quadro sísmico do estado de São Paulo. Obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.